E aí pessoal, beleza? Então, venho aqui para mostrar para vocês algumas coisas que eu consegui executar com Ansible, ando estudando ele, né? E para quem não conhece, ele está dizendo aqui no site da Red Hat, né? O Ansible é um mecanismo de automação, a ferramenta de automação TI, código aberto, que automatiza provisionamento, gerenciamento de configuração, implantação de aplicativo e por aí vai. Então você consegue agilizar, fazer muita coisa aí, criar playbooks para instalação de programas em Windows, em Linux, fazer processos de criação de usuário, remoção, atualização de aplicativo. E qual que seria o objetivo aí de agora, né? O que eu estou executando o Ansible em si? Eu criei um playbook aqui, tá? Em Ansible, que o objetivo é atualizar os APIs agente em servidores Debian Linux, entendeu? E aí, para executar isso, ele vai executar alguns processos. Se conectar à máquina, fazer o backup do etc, por exemplo, numa pasta separada, etc. E eu vou mostrar aqui para vocês. E também a execução, para vocês verem como que fica todo esse processo, tá? Então aqui em Ansible, ele tem uns arquivos YML aqui, ó, catmain.yml. Eu tenho aqui uma rules, tá? Para execução da atualização dos APIs para as APIs agente. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui, o que acontece? Vou abrir uma nova aba aqui e se eu entrar aqui dentro de Rules, eu vou ter aqui os APIs agente, tá? E tenho as tasks. Então, se eu dar um VI aqui no arquivo main, ele já mostra para mim. Aqui são as configurações que eu criei, né? Então ele verifica se o Debian se é um Debian 12, ou seja, se for o Debian, se for uma distribuição Debian e a versão dele for a Bookworm, né? O que ele vai executar? Ele vai começar a executar o restante dos procedimentos. Ele cria um diretório de backup com data, dá seta permissão, depois ele copia os dados do etc, ele remove tudo que é relacionado às ABICs, tá? No caso eu vou executar só com os ABICs agente, mas ele vai tirar o agente, o repositório, né? Então se eu dar aqui essa é a máquina alvo que eu vou trabalhar, tá? Uma máquina virtual que está no Proxmox, tá? Então dpkg-l pipe greps ABICs, ele tem aqui os ABICs agente 2 e o release instalado, né? Entendeu? Vou até remover aqui apt, vamos colocar aqui, ó, purg, vamos remover tudo que tem aqui, tá? Removi tudo que tem de APIs agente, show de bola. Se eu entrar aqui em etc apt source.list.d, não tem mais o repositório dos APIs, tá? Então apt update aqui nessa máquina que eu tô, que é a máquina alvo. Vou instalar uns APIs agente, que esse é a versão 1, tá? Provavelmente, ó, ele está instalando a versão 6.14. Aqui eu estou rodando um journalistctl, tá? Nessa máquina para saber tudo o que está acontecendo. Então, agora se eu pegar aqui e dar uma olhada no que tem aqui, ó, qual que é a versão aqui, ó, ABICs agente d --version. Qual que é a versão que está instalada aqui? A versão que está instalada aqui é a versão ó, GNU aqui, ó, 6.14, 0.14. E eu preciso instalar a versão 7, tá? Então beleza, dando continuidade aqui, ele vai fazer a cópia do etc, depois ele vai remover tudo e dar um purg, beleza? Essa linha aqui está comentada. Posteriormente ele vai atualizar o repositório, instalar, atualizar toda a parte de pacotes, tá? Vai baixar os APIs 7, vai colocar dentro do apt release aqui, ó, apt APIs release. Depois ele vai instalar esse arquivo .deb, vai atualizar o repositório e vai instalar os APIs agente 2, beleza? Vai copiar o arquivo de configuração dos APIs agente 2, esse arquivo aqui. O que eu fiz? Eu peguei aqui dentro de aqui, ó, ls rules zabbix files, eu coloquei esse arquivo aqui, ó, zabbix agente 2, mas ele é um arquivo vazio, né? Então se eu dar deixa eu procurar aqui o parâmetro aqui, ó, vou dar um cat aqui nesse arquivo, tá?
Vamos aqui, pá, cat, pá, Zabbix Agente 2 e vou executar esse grep aqui, ó, só para a gente pegar o que tem de configuração. Então ele é o arquivo vazio, o arquivo padrão, né, com as configurações padrões que tem aqui, normal. Show de bola, igual tem. O restante do conteúdo dele, se a gente for dar uma olhada, é o conteúdo padrão na instalação dos Zabbix. Tá? Então, ó, ele é bem grande aqui, né, o conteúdo da pasta. Show de bola. Feito isso daí, depois disso, eu pedi para ele substituir algumas variáveis lá dentro do host de destino, que seria essa máquina aqui. Então, quando ele implantar os Zabbix, ele vai colocar algumas configurações. Então, ele vai pegar no path que está lá e fazer um regex em algumas configurações. Por exemplo, aqui no server, eu vou querer o endereço IP do server active a mesma coisa. O hostname, ele vai pegar uma variável de hostname, ele vai comentar essa, tá? E depois ele vai colocar essa variável aqui, tá? De hostname. Então, chegar aqui. E onde que está essa variável de hostname? Se eu dar uma olhada aqui dentro, ó, eu vou ter uma variável dentro de vars, aqui dentro main, aonde eu coloquei algumas variáveis aqui, tá? Então sempre que eu quiser mudar as variáveis, falar assim, ah não, IP lá do cliente que eu vou implantar, o IP do Zabbix Proxy ou do Zabbix Server é outro, né? Eu vou mudar também o hostname item aqui, ó, que ele vai dar um eixo no hostname, ou seja, o nome da máquina aqui é Debian, né? Então ele vai dar um eixo e vai colocar mais esse finalzinho. E também ele vai adicionar para nós o host metadata, tá? Nessa aqui para fazer algumas automações de instalação automática quer dizer, aparecer diretamente lá dentro da console dos Zabbix essa máquina. Então ele vai fazer esse regex aqui, mudar esses parâmetros que eu coloquei no var e depois ele vai reiniciar, dar um restart no Zabbix Agente 2. Então o procedimento que ele vai executar é esse, seguindo a premissa de que tem que ser um Debian e a versão ser bookwarn, tá? Daí seria a versão 12, né, do Debian em si. Show de bola? Então tá. Feito isso, o que a gente vai fazer agora nessa automação? Tá? Primeiramente, eu vou chegar até aqui na parte do Ansible aqui, ó, e eu tenho já um host cadastrado aqui dentro, que é essa máquina de teste, tá? Então essa máquina que eu vou fazer, eu vou remover essa máquina aqui dos Zabbix, tá, da console. Show, removi. Show de bola. Vocês podem ver que se eu dar um aplicar aqui, ela não vai estar mais, tá? Agora, voltando até lá, nós vamos começar com a automação. Então, vou sair aqui desse arquivo de configuração aqui, vou sair dessa máquina e vou começar com a automação. Então, o journal.ctl está aqui, ó, tá? Vamos ver se tem, ó, não tem arquivo aqui dos Zabbix. Vou apagar a pasta backup, /backup, lá dentro do Debian, tá? Ó, não existe essa pasta backup, tá? E ele vai criar essa pasta para nós. Então a gente vai executar aqui, ó, vou executar o syntax check aqui, ó, nessa configuração. Então Ansible Playbook com inventário de hosts. Dentro desse inventário de hosts, eu quero que pegue somente o host Ansible Debian 12, que é essa máquina aqui para mim na configuração. "-b ele vai dar um sudo, tá? O sudo está configurado e vai executar esse main.yml. Então esse syntax check aqui é para ver se todas aquelas configurações que eu criei nos YML estão certas. Dando certo isso daqui, nós vamos para a parte legal, divertida, tá? Que seria a implantação. No caso eu estou fazendo para um host, mas eu posso fazer para 2, 10, 1000, tá? Beleza? Vamos lá. Mandei executar, ele começou o playbook. Então, ó, já fez uma conexão de SSH, já começou a fazer algumas execuções aqui dentro. Vamos ver se a pasta /backup aqui já apareceu. Ó, já apareceu. Ó, já tem etc, já tem a pasta Zabbix, tá tudo aí, tá? Ele fez a cópia dos arquivos. ls/opt já está com o arquivo lá dentro, o .deb. Então ele já está fazendo aqui algumas coisas, né? Removeu o agente do anterior, né? Então se eu dar aqui dpkg-l pipegrep Zabbix, ó, ele já instalou aqui a versão 7.2, tá? Ó, executando aqui o update e tal, copia o arquivo de configuração, né? Então cd/etc Zabbix.
Vamos colocar aqui um grep aqui dentro, ó. Grep. Ele já implantou aqui com as configurações que eu coloquei na variável. Olha aqui, ó, na variável, hostname item aqui para cá. Também colocou essas configurações, tá? Então ele terminou. Então o que ele disse aqui, ó? Muitas coisas aqui ele já, ó, executou, deu como alterado, né? Modificado aqui o regex, tal, tanto é que aqui modificou, né? Beleza, e reiniciou o serviço. Então se reiniciou o serviço, vamos ver aqui, ó, systemctl, beleza? Status Zabbix agente 2. Ó, o agente 2 está rodando a 36 segundos. Show de bola? Agora vamos dar uma olhada lá dentro do NOC aqui, ó. Já apareceu a máquina aqui para nós. Ó, já apareceu a máquina. E vamos dar uma olhada se ele já está pegando informações aqui para nós. Ó. Já começou a pegar informações. Tá? Então já começou. Ó, versão do kernel, papapá, né? Então ele já fez toda a automação, né? Executou. Em uma máquina, vamos dizer assim, em um procedimento só, ele fez em uma máquina. Se tiver 10, 20, 30 máquinas, ele já faz todos esses procedimentos para todas, né? E aí o legal é que, preciso ver o que tinha no arquivo anterior, né? /backup, vamos entrar lá dentro, etc, Zabbix. Então o que tinha antes era o Zabbix agente versão 1, né? Então se eu dar um ls-lha em /etc Zabbix, ele vai mostrar que agora tem um agente 2, ou seja, ele fez a cópia do arquivo, mandou tudo bonitinho e salvou tudo que tinha que ser feito. Então executou todos os procedimentos que eu queria, já adicionou diretamente lá dentro da minha console do Zabbix, show de bola. Então, moçada, é isso daí, automação. Fechou? É isso aí, abração!